Pois é, Brasil fora da Copa do Mundo. Eu tava pensando numa reflexão para fazer sobre encaixar isso no investimento. Não tem outra coisa para pensar. O brasileiro, quando se trata de futebol, ele fica com foco absurdo. Nossa, mas eu queria tanto que esse foco fosse atrelado às outras coisas, às outras atribuições que nós precisamos tanto de ter. Um exemplo dela é um investimento óbvio. Seria até no caso de política, o pessoal se interessar mais, porque sabe que temos na nossa política aí leis que são aprovadas covardemente no meio da madrugada, em datas comemorativas, em momentos de euforia da sociedade. Então já viu, né? É isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Trazer essa reflexão que de uns tempos para cá, o brasileiro até tem pensado mais sobre isso. Um exemplo clássico é o futebol. O pessoal sabe técnico, sabe jogador, reserva que vai entrar, sabe praticamente tudo. Não, porque se colocasse ele, esse aqui, se colocasse ele, às vezes não perde um jogo. Uma grande parte não perde um jogo. Eu não sou contra a diversão, obviamente que não. Porém, nós somos um país onde é acostumado com a brincadeira, com a zoeira, tudo tem que ter um meme. Para lançar um vídeo desse aqui, tem que ter um memezinho falando aqui, ó, uma brincadeira. É difícil o brasileiro ser atraído por conteúdo sério. É muito difícil. Pegar assim, ó, esse é um conteúdo sério, Kate. Conversar um assunto sério e conseguir atrair o brasileiro, isso é muito difícil. Porém, tem uma parte do brasileiro, tem um grupo em específico que quer esse conteúdo, que é um conteúdo objetivo. Poxa, eu não queria fazer, fazendo tanta piada. Quer objetividade. Porque já tá numa idade que já está num momento de vida que não tem mais tempo a perder. Tipo, a brincadeira é show, é legal, eu gosto de piada, eu rio pra caramba. Eu zoo, brinco, no meio da minha amizade também, até no trabalho pra distrair um pouco a mente, não ficar sério o tempo todo. Porém, tem assuntos, tem momentos e momentos. E o brasileiro é brincadeira o tempo todo, uma grande parte. É meme o tempo todo, é diversão o tempo todo. Tudo, tudo é isso. Então, eu vejo que isso é nítido, isso é bem nítido, que a outra parte deixa a desejar. Um exemplo clássico é o percentual que temos de investidores, é de 3 a 5% aí, não me recordo com o número exato, da população brasileira que investe. Nós não temos a cultura de desenvolver o investimento. Sei que é difícil, óbvio que é difícil, no meio do nosso país com imposto altíssimo. Porém, se já é difícil investir, imagine sem investir. Então não tem como. A gente tem que trabalhar, estudar um pouco mais do que outros países desenvolvidos para poder a gente ter uma qualidade de vida melhor. Ou vamos dizer assim, um pouco digna. Que hoje, creio que um pouco digna assim, a pessoa começa a ter acima de 2 salários mínimos, pelo menos. Como é que um salário mínimo a pessoa sustenta a família? Não tem como, né? Então vamos lá. É uma reflexão interessante, porque a Copa do Mundo movimenta um dinheiro absurdo. É, é muito bom isso pro negócio num todo. Venda de camisa, venda de bandeirinha, venda de tudo. E a gente traz essa reflexão. O como o brasileiro é apaixonado pelo futebol, como ele é fissurado naquilo ali. Fora da Copa do Mundo, fora da seleção brasileira, tem os jogos do nosso time. E isso é o tempo todo. E a TV tá ali, incentivando, fomentando isso. Ó, não perde não, o próximo jogo, a próxima etapa. O jogador tá sendo contratado. Não tem como. Eu não quero ser muito chato aqui, mas é o pão e circo, não tem? É isso. São momentos, são datas e você fica atrelado o tempo todo. Você fica. Não, porque tem jogo. Não, porque tem data comemorativa. Não, porque tem isso. E porque tem aquilo. Tem que comprar ingresso. Tem que comprar aquilo. A pessoa não consegue sair daquele ciclo. Isso não é ruim. Porém, no momento de desenvolvimento, no momento que o brasileiro, opa, peraí, eu preciso desenvolver. Isso independente da idade, óbvio. Melhor se for jovem. Ali, do 18 ao 30, é melhor. Óbvio que é melhor.
É o tempo ideal. Então, nesse momento de desenvolvimento, está desenvolvendo habilidade. Você está desenvolvendo na carreira profissional. Está fazendo leitura. Essas habilidades são diversas. Hoje, a gente tem muita informação, porém, com isso vem a necessidade de você ter diversas habilidades. Ter um controle de uma boa ferramenta de IA, saber quais assinaturas aprender, sempre estar consumindo conteúdo, filtrar conteúdos de qualidade. Esse está sendo um ponto, um dos mais interessantes, porque veio muito assunto, a internet deu voz a muitas pessoas, então muitas delas traz desinformação, fake news, informações confusas. Não vão te trazer informações com fontes. A pessoa às vezes nem precisa citar fonte, mas a pessoa nem pesquisou a fundo, não foi ali ter certeza numa fonte confiável. Tá entendendo? Então, essa parte de você filtrar a informação também está sendo um diferencial. E nisso, eu trago a reflexão que no momento de desenvolvimento, não tem como ficar focado ali em time, no pagode do final de semana, não tem como. As pessoas que desenvolveram não fazem isso. Eu não estou falando de desenvolver, atingir patamares absurdos. Estou falando de desenvolver para ter uma vida digna, para ter um conforto. Para ter um conforto de, por exemplo, poxa, se eu ser mandado embora, eu consigo, pelo menos no momento, segurar por um tempo. Então, isso traz um conforto. Quem nunca ficou endividado? Não é ruim? A mente fica o tempo todo, tipo, na mente. Eu tenho que pagar aquele negócio. Caramba, tu tá pensando aqui, tu tá se distraindo com uma coisa daqui a pouco. Caramba, aquela dívida, aquele cartão de tanto. É o tempo todo que fica na mente. Então, a parte financeira, ela é muito mais importante do que a gente imagina. Deveria ser ensinado, hoje está sendo ensinado em algumas escolas, porém isso ainda está engatinhando ainda. Aí tu fala, quer um ótimo exemplo, como é que isso está engatinhando? O brasileiro ele não consegue, a maior parte ele não consegue distinguir uma informação verdadeira. Se uma pessoa tem um poder de um sociopatismo, assim, de convencer, de puxar atenção, trazer atenção, colocar uns banners bonitos aqui, colocar cores que vai mexer com você, aquele marketing pesado, fizer uma marketing pesada em você, atrair sua atenção. Às vezes ela tá falando coisa com coisa, mas ela consegue te convencer a comprar um produto. Esse é o ponto que a gente vê que o brasileiro ele não está preparado. Ele não tem uma educação financeira de observar e ver, peraí. Deixa eu fazer um cálculo aqui que eu aprendi lá na Tia Teteia. Deixa eu fazer aqui cálculo de probabilidade. Deixa eu pegar a caneta. Deixa eu rabiscar aqui e fazer um cálculo de probabilidade. Qual é a chance disso aqui dar certo? Deixa eu fazer uma matemática aqui, uma regrinha de 3. O brasileiro é difícil saber fazer isso. Não é à toa que um monte de gente ainda continua caindo em jogos de bet. Apostar. Eu vou bater muito nessa tecla aqui. Porque, poxa, uma casa de aposta lucrar 20 bilhões num ano? Isso é absurdo. Isso é lucro de banco. Isso é lucro de Banco Santander, Banco do Bradesco, até Banco Itaú. O maior banco da América Latina. Não pode uma casa de aposta. Uma bet da vida dessas aí, não vou mencionar nome nenhum, óbvio. Mas não pode. Lucrou tanto. O erro não é o dela entre si. Ela tá oferecendo, tá dizendo ali que tem risco. Porém, tem um brasileiro que vai ser atraído pelo aquilo. É o famoso, não tem? Todo dia amanhece um malandro e um otário. É isso. Aquilo ali não adianta, é jogo de azar. Eu vou pegar um vídeo e botar específico disso. Porque eu parei para estudar, rabisquei muitas folhas, porque eu parei para estudar o algoritmo de casas de aposta. E eu fiz o cálculo de probabilidade estatística. A chance que tem daquilo ali dar certo. Peguei algumas ODD, enfim. A reflexão que eu quero trazer é essa. É sobre distinguir qual o tempo que você tá, o momento. Um exemplo, os jogadores perderam a Copa. Eles estão tristes, óbvio, eles têm um objetivo, eles precisavam daquilo,
mais do que nós, que somos torcedores. Porém, a vida deles financeira está controlada. Eles construíram uma carreira. Tem gente que está construindo ainda. E a pessoa que está construindo ainda, ela não pode perder tempo. Ela não tem tempo a perder com besteira. Aqueles 90 minutos 2 vezes por semana é bastante. Bastante. Porque a pessoa que está desenvolvendo uma habilidade, a pessoa que está desenvolvendo mesmo, ela não tem tempo nem direito para dormir. É só perguntar para as pessoas. Por exemplo, a pessoa trabalha, tem faculdade, tem filho. Ela nem tem tempo. Tem 2 empregos e faz tudo isso. Ela não tem tempo. Não tem tempo. Então, nesse momento, é um momento de sacrifício. Ele tem que ser feito para desenvolver. Ah, não, eu não posso curtir. Tu pode curtir. Depois que você fizer seu sacrifício na vida. É muito difícil o pobre nesse país encontrar outra maneira de desenvolver. Seria muito interessante que desde toda a idade ele tivesse equilíbrio. Mas a realidade não é essa. A realidade é que a gente tem que abdicar de muitas coisas durante bons anos. Porém, depois, vale a pena. Eu falo por experiência própria. Eu vim do muito zero. Hoje eu tenho um fôlego a mais. E isso vale muito a pena. Compensa muito. Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui com vocês. Valeu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus é bom o tempo todo. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí, se quiser, para poder... Eu vou estar sempre lançando um vídeo aqui dentro do possível. Tchau, tchau.